Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Cláudio Corgozinho aqui. Muito obrigado por sua audiência, fico sempre muito feliz por ter você conosco aqui no nosso canal. Nós vamos dar continuidade no vídeo de hoje ao estudo do livro A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill, um livro fantástico que, se você colocar em prática tudo que nós estamos estudando aqui e tudo mais que o livro ensina, eu tenho certeza que você vai conseguir muito sucesso na sua vida, seja na área profissional, seja nos seus próprios negócios, seja na sua vida sentimental, seja com os seus filhos, enfim, coloque em prática. A única maneira de você saber se funciona ou não funciona é você colocar em prática, mas sem restrições, exatamente como o livro nos ensina, beleza? Se você gostou disso, já deixa o seu like, te convido a se inscrever no canal, ative as notificações, deixe comentários e compartilhe para nós fortalecermos esse canal cada vez mais. O Brasil precisa de pessoas mais empreendedoras como você. Pois bem, se você está caindo nesse vídeo agora, você já sabe, não assista essa websérie daqui por diante, porque você vai perder muita coisa. É importante que você volte no primeiro vídeo dessa série, que se chama A Lei do Triunfo, parte 1, e a partir daí você segue toda a sequência. Cláudio, mas como é que eu vou encontrar esses vídeos? Não fique preocupado com isso, todos os vídeos são numerados, então basta você procurar a sequência numérica que você vai ter acesso sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, beleza? Então deixa o seu like, faça isso agora para não se esquecer. Vamos lá. Abra o seu livro se você já adquiriu a sua cópia. Se não adquiriu, adquira, porque é um livro extremamente importante. Não se esqueça disso. Nós vamos dar continuidade. Então eu vou continuar exatamente onde eu parei no nosso último vídeo. Vamos lá, tá preparado? Texto. Lição por lição, o resumo que vamos apresentar agora encerra o que se pode esperar obter com as 15 leis do triunfo. Então presta atenção, porque agora nós vamos ter um resumão sobre tudo que nós vamos aprender dentro do livro A Lei do Triunfo. Vamos lá? Número 1. O objetivo principal definido. Ensinará a maneira de economizar os esforços desperdiçados pela maioria das pessoas que vivem eternamente procurando encontrar sua verdadeira ocupação na vida. Essa lição mostrará como se pode abandonar para sempre as coisas vagas e fixar-se em qualquer objetivo definido e justo. Isso é muito importante, porque a maioria das pessoas não consegue romper justamente porque elas fazem muitas coisas ao mesmo tempo, elas perdem tempo, perdem tempo com os ladrões de tempo, por exemplo, redes sociais, elas perdem tempo com planejamento demais e nunca colocar em prática, ou elas simplesmente vão para a prática sem nenhum conhecimento sobre o mercado, estão sempre fazendo coisas erradas. Então, nesta primeira lição, nós vamos aprender exatamente o que é que precisa ser colocado como o mais importante, quais são as definições que você dá para as suas prioridades. Se você define a prioridade da maneira correta, porque tem muita gente que define prioridade, mas ela fica confusa e pensa que a prioridade é algo que na verdade não é, deixa de fazer as coisas importantes para fazer as coisas que não são importantes, ela se perde nesse meio do caminho e acaba que não consegue se desenvolver. Então esse livro vai te ajudar nisso também. Vamos lá, número 2, o que é que nós vamos aprender com as 15 leis do triunfo? Número 2, a confiança em si mesmo. Isso é extremamente importante. Tem pessoas que nunca se veem preparadas para determinada tarefa, para determinada função, para determinado negócio. Elas sempre estão naquela ânsia de buscar mais informação, mais conhecimento. E o que eu tenho para dizer para você agora é o seguinte: você precisa parar e colocar em prática tudo que você já sabe. Porque se você não fizer isso, você vai estar sempre correndo atrás do vento. Então você começa a fazer, defina as suas metas, defina as suas prioridades da maneira correta e a partir daí você vai resolvendo os problemas conforme eles aparecem, beleza? Se faz sentido, deixa o seu like. Então, número 2, a confiança em si mesmo, extremamente importante. Ajudará a dominar os 6 temores básicos que constituem um tormento para a vida de todas as pessoas. Quais são esses medos básicos? O medo da pobreza, o medo da doença, o medo da velhice, o medo da crítica, o medo de perder o amor de alguém e o medo da morte. Ensinará a diferença entre o egoísmo e a verdadeira confiança em si, pois esta é baseada num conhecimento definitivo e útil. Número 3, o hábito de economizar. Isso é extremamente importante. Tem muita gente que até ganha bem, são funcionários, são empregados, colaboradores, ganham bem nas suas empresas, nas empresas para a qual eles trabalham, mas essas pessoas não têm controle sobre o que gasta, ou seja, gasta mais do que ganha.
Por mais que elas ganhem, elas nunca conseguem ter um sucesso financeiro, justamente por causa desse descontrole. Então, saber economizar é extremamente importante e com a Lei do Triunfo você aprende isso também. Não perca tempo, adquira a sua cópia, siga o link que está aí abaixo para você ter esse livro extremamente importante na sua biblioteca. Vamos lá, o que vai aprender sobre o hábito de economizar? Ensinará a maneira de distribuir sistematicamente os rendimentos, a fim de que seja possível acumular uma percentagem, formando-se assim uma das maiores fontes de poder individual que se conhece. Sem economizar, não é possível vencer na vida. Não há exceção a essa regra e ninguém pode escapar a ela. Número 4. Iniciativa e liderança. Liderança é o segundo fator. Liderança é saber liderar outras pessoas, é entender de quociente emocional, é entender de que é entender que as pessoas são movidas a paixões, as pessoas são como vulcões de emoção. Se você não souber lidar com isso dentro de você e com esses vulcões que te rodeiam, ou seja, as próprias pessoas, é muito mais difícil você ter sucesso. Então, aprender a liderar pessoas é uma qualidade extremamente importante para qualquer empreendedor e você vai aprender com a Lei do Triunfo também. Iniciativa e liderança mostrarão de que maneira é possível tornar-se um líder em vez de um adepto em qualquer campo de atividade. Desenvolverão no indivíduo o instinto da liderança que o levará pouco a pouco a gravitar no alto de todos os empreendimentos de que participar. 5. A imaginação. Estimulará o cérebro de tal forma que se conceberá novas ideias para a realização do objetivo principal. Imaginação é extremamente importante. O próprio Einstein, ele dizia que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Olha aqui que forte isso. Essa lição ensinará como erguer casas novas com pedras velhas, por assim dizer. Mostrará de que modo criar novas ideias com antigos e bem conhecidos conceitos e como empregar de uma maneira nova ideias antigas. Essa lição por si só equivale a um curso prático sobre vendas e é certo que será uma verdadeira mina de ouro para os que necessitam de conhecimentos. Número 6. O entusiasmo. Tornará possível infundir em todos aqueles com quem entrarmos em contato grande interesse por nós e por nossas ideias. Isso é fantástico, porque uma pessoa entusiasmada, uma pessoa cheia de energia, ela transmite as suas ideias com muito mais eficácia. Por quê? Porque ela simplesmente multiplica essa energia, ela contamina, no bom sentido da palavra, as outras pessoas que estão ao redor, sejam fornecedores, sejam clientes, sejam colaboradores. Essas pessoas entusiasmadas, elas vamos dizer, contaminam, né? Elas difundem, elas multiplicam essa genética, porque faz com que as pessoas trabalhem muito mais motivadas. Isso faz parte da liderança também. Por isso é tão importante aprender sobre o entusiasmo. Tornará possível infundir em todos aqueles com quem entramos em contato grande interesse por nós e por nossas ideias. O entusiasmo é a base de uma personalidade agradável e precisamos ter tal personalidade para influenciar os outros a cooperar conosco. Autocontrole é a balança com a qual controlamos o nosso entusiasmo, dirigindo-o para onde desejamos. Essa lição nos ensinará de maneira muito prática a nos tornarmos senhores do nosso destino e comandantes da nossa alma. Número 8. O hábito de produzir mais trabalho do que é pago. Esta é a chave, no meu ponto de vista, a chave que faz toda a diferença entre pessoas que são muito bem-sucedidas daquelas que não conseguem sair do lugar. Sem dúvida nenhuma, as pessoas que se dispõem a fazer mais do que aquilo que lhes pagam, essas pessoas conseguem a remuneração e o reconhecimento muito mais alto do que aquilo que elas esperavam. Então, é extremamente importante que você entenda, que você aprenda de fato como colocar essa chave para trabalhar para você. Girar essa chave é extremamente importante para fazer você ter muito, muito sucesso na sua vida. É uma das mais importantes lições do curso da Lei do Triunfo. Ensinará como tirar vantagens da lei do aumento de lucro, que nos assegurará um rendimento em dinheiro muito maior do que o trabalho feito. Ninguém se torna um verdadeiro líder em qualquer setor da vida sem adquirir o hábito de produzir mais e melhor trabalho do que aquele que lhe é pago. Número 9. Uma personalidade agradável. Pessoas agradáveis, elas
convencem muito mais. Pessoas agradáveis, elas multiplicam as suas ideias com muito mais facilidade. Pessoas que têm sorriso no rosto, pessoas que sabem levar pessoas, outras pessoas, liderar pessoas com um sorriso no rosto é muito melhor, é muito mais leve e traz muito mais resultado. Pessoas que são carrancudas, elas já colocam uma barreira entre elas e os liderados. Então, para você crescer, para você ter mais sucesso, você precisa ser uma pessoa agradável, e com o livro A Lei do Triunfo você vai aprender isso também. É a base sobre a qual devemos apoiar nossos esforços, e feito isso de maneira inteligente, encontrar-se-á facilidade para remover montanhas. Essa lição por si só tem feito dezenas de chefes de vendas. Tem desenvolvido líderes da noite para o dia. Ela nos ensinará a transformar nossa personalidade de modo que poderemos nos adaptar a qualquer ambiente ou a outra qualquer personalidade, de maneira tal que poderemos facilmente dominar. Número 10. Pensar com segurança. É uma das pedras fundamentais de todo triunfo duradouro. Essa lição nos ensinará a distinguir os fatos da mera informação. Mostrará a maneira de organizar os fatos conhecidos em duas classes, os importantes e os sem importância. Ensinará como determinar um fato importante e ainda a construir planos definitivos e execuíveis para a conquista de qualquer objetivo por meio dos fatos. A segurança, ela é, sem dúvida nenhuma, fundamental para qualquer empreendedor. Empreendedores inseguros, eles fazem com que as empresas fracassem. Empreendedores inseguros, eles não conseguem se sair bem em nenhuma rodada de negociação. Empreendedores inseguros, eles não conseguem apresentar as suas ideias para futuros ou prováveis investidores. Os líderes ou empreendedores ou empresários inseguros, eles não conseguem vender o seu próprio produto. Então, aprender sobre segurança é muito importante, porque na segurança, se você aprende a passar a verdade das suas palavras, a verdade para dentro das suas palavras, para dentro dos seus discursos, para dentro dos seus textos e vídeos de venda, fica muito mais fácil você conseguir realizar as vendas, porque as pessoas captam isso do outro lado. Percebeu? Se faz sentido, deixa o seu like. Vamos lá, número 11. A concentração. Ensinará como focalizar a nossa atenção sobre um dado assunto até que tenhamos traçado planos práticos para dominar a questão. Ensinará a maneira de nos aliarmos aos outros de modo a podermos fazer uso dos seus conhecimentos como um apoio para a execução dos nossos planos e objetivos. Adquiriremos também um conhecimento prático das forças que nos cercam e aprenderemos a empregar tais forças em favor dos nossos interesses. Concentração. As pessoas, elas também têm um grave problema hoje em dia de falta de concentração ou falta de foco, é a mesma coisa. Por quê? Porque, por exemplo, redes sociais, o seu telefone, ele pode ser um agente que promove a desconcentração, a falta de foco na sua produtividade. Mas como assim, Cláudio? Se você deixa, por exemplo, as notificações do Facebook, as notificações do Instagram, se você deixa as notificações do Telegram ativadas, do WhatsApp, toda hora fica bipando o seu telefone, dando aquele sinalzinho de mensagem chegando, poxa, aquilo já dispara em você. Isso é um gatilho propositalmente construído para disparar em você essa necessidade de abrir o aplicativo e se comunicar com as pessoas, se comunicar com o aplicativo. Isso é um tremendo atraso e é extremamente prejudicial para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento das suas ideias e dos seus negócios. Então você precisa ter foco, concentração para as coisas acontecerem muito mais rapidamente. Vamos lá, número 12, a cooperação. Mostrará o valor do trabalho em conjunto em tudo o que fizermos. Essa lição ensina a maneira de aplicar a lei do Mastermind descrita na introdução e na segunda lição do curso. Mostrará também o meio de coordenar os nossos próprios esforços com os dos outros, de tal maneira que os atritos, o ciúme, a discórdia e a cupidez serão eliminados. Aprenderemos a fazer o uso de tudo que as outras pessoas aprenderam sobre o trabalho em que nos empenhamos. Cooperação. Quando nós estamos trabalhando em equipe, nós temos que cooperar um com o trabalho do outro
para que o todo, o mais importante, o principal, seja alcançado de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficaz e com mais excelência. Quando nós aprendemos a trabalhar com outras pessoas em equipe, aqui nos Estados Unidos eles usam muito a terminologia, né, team, trabalharmos em equipe, nós conseguimos produzir muito mais e conseguimos fazer com que as pessoas elas sejam muito mais beneficiadas. Quando existe cooperação, não sobrecarrega para absolutamente ninguém. Isso é extremamente importante. Tirar proveito dos fracassos, número 13. Ensinará como fazer degraus decisivos dos erros e fracassos passados e futuros. Mostrará a diferença entre fracasso e derrota temporária. Diferença essa que é imensa e de grande importância. Ensinará de que maneira tirar proveito dos próprios fracassos e dos fracassos dos outros. Aqui eu acho que já disse tudo, tirar proveito dos próprios fracassos. Tem pessoas que se deparam com situações que não são fracassos, são pequenos obstáculos, pequenos desafios do dia a dia, e as pessoas têm a grande dificuldade de ver aquilo como um pequeno obstáculo. Elas aumentam esses pequenos desafios, esses obstáculos, de tal forma que se consideram fracassadas. Então a pessoa está sempre tentando sair desses fracassos, do que elas consideram fracasso. Elas não conseguem entender que aquilo é simplesmente um desafio, aquilo é um pequeno obstáculo que precisa ser ultrapassado, porque além de você ganhar muito mais experiência, esse obstáculo vai servir de forma fundamental para que você não erre mais aonde você errou no passado, que você não caia mais aonde você caiu. Faz sentido? Então, obstáculo é uma coisa, fracasso é outra, completamente diferente. Uma pequena derrota é uma coisa, um fracasso é outra, completamente diferente. Quer saber? Eu vou jogar na real para você. Fracasso é quando você desiste, é quando você simplesmente joga tudo pro ar e simplesmente abandona as suas ideias, os seus desejos, os seus sonhos. Quando você abandona pessoas, você está fracassando. Mas a partir do momento que você está sempre motivado, olha a motivação, sempre entusiasmado para passar por cima, independentemente do que acontecer de ruim, você está preparado para superar os desafios, eu tenho certeza que o lugar onde você está até o lugar onde você pretende chegar, o seu objetivo é uma questão simplesmente de tempo. Continue trabalhando, continue com foco, continue fazendo as coisas certas, que você vai chegar lá também. Se faz sentido, deixa o seu like. Vamos lá. Número 15, finalmente. Peraí. Não, número 14, estava pulando aqui. Primeiro é a tolerância. Tolerância é extremamente importante. Vamos ver o que nós vamos aprender com tolerância. Ensinará como evitar os desastrosos efeitos dos preconceitos religiosos e raciais, que significam derrota para milhões de pessoas que se deixam prender nas malhas de argumentos absurdos sobre tais assuntos, que envenenam os seus espíritos e fecham a porta à razão e à investigação. Essa lição é a irmã gêmea da lição sobre pensar com segurança, pois ninguém pode pensar com acerto sem praticar a tolerância. A intolerância fecha o livro do conhecimento e escreve na capa: Finis, aprendi tudo. A intolerância torna inimigos aqueles que deveriam ser amigos, destrói a oportunidade e enche o espírito de dúvidas, desconfianças e preconceitos. Inclusive, falar sobre tolerância é algo extremamente importante nos dias atuais, onde nós vivemos sempre essa divisão de classes, direita e esquerda, a diferença entre heterossexuais, homossexuais, LGBT, pessoas que estão sempre querendo impor as suas ideias sobre os demais. O importante é que nós saibamos, nós aprendamos a viver todos juntos, em paz, em harmonia e respeitando as posições, respeitando as ideologias diferentes, respeitando os pensamentos contrários. Se nós simplesmente nos respeitarmos, nós não precisamos gostar, mas se nós respeitarmos o mundo de uma forma geral, ganha, todas as pessoas ganham. Beleza? Se você gostou desse pensamento, deixa o seu like. E, por fim, número 15, praticando a regra de ouro. Ensinará a fazer uso dessa grande lei universal de conduta humana, de tal maneira que se poderá facilmente conseguir a cooperação de qualquer pessoa ou grupo de pessoas. Por quê? Porque se a gente derruba a intolerância fecha portas.
A gente, sem dúvida nenhuma, a intolerância, ela põe fim a diálogos. Porque, você já prestou atenção naquela pessoa assim, que diz assim, se tal fulano estiver presente, eu saio, eu abandono a mesa, eu saio do lugar. Isso se chama intolerância. Se nós recebermos tal fulano que professa tal fé aqui na nossa igreja, eu vou sair da igreja, eu vou abandonar essa igreja e vou para outra. Isso se chama intolerância. E é muito mais fácil nós mostrarmos as nossas ideias e até convertermos outras pessoas de ideias contrárias para o nosso lado, para as nossas ideias, se nós formos tolerantes, se nós formos pessoas que estão dispostas a argumentar, a conversar sem querer impor absolutamente nada. Então, a intolerância, ela interrompe negócios, ela põe fim a negociações. Pessoas intolerantes, que não são maleáveis, que não se adaptam às circunstâncias, elas têm muito mais dificuldade de romper. Então, praticar a regra de ouro é isso, é saber fazer o uso dessa lei universal, assim como todas as outras que são ensinadas no livro, a Lei do Triunfo, para que nós venhamos a alcançar sucesso. Pois bem, nós vamos parar por aqui. No próximo vídeo, continuamos com o estudo do livro A Lei do Triunfo. Já falei muito sobre o que vai ser estudado aqui no vídeo. Deixe seus comentários, as suas dúvidas aqui embaixo e nos vemos então no próximo vídeo. Não se esqueça, compartilhe esta mensagem para alcançarmos mais pessoas. Um grande abraço, muito obrigado e até lá.